Veja no ICL Notícias, segunda edição. Lula parte para cima. Não é aumento de imposto. Em meio à guerra do IOF, presidente critica milionários e aproveita para chamar Bolsonaro de frouxo. Quem é frouxo não deveria fazer bobagem. Cansado de traições, governo manda advogado-geral da União, Jorge Messias, acionar o Supremo contra a derrubada do IOF. Nós não podemos deixar de adotar as medidas jurídicas em razão das questões políticas. Acabou o amor. Trump ameaça deportar Elon Musk de volta para a África do Sul. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição está começando. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube, na Pop TV, você que nos assiste no Rio Grande do Sul. E muito boa tarde para você que nos ouve na Web Rádio São João, diretamente de Quixadá, no Ceará, nessa terça-feira, dia 1º de julho de 2025, oficialmente chegamos à metade do ano, hein? Chico Sá, Juliano Medeiros, boa tarde para você. Pois é, mês de férias da criançada, não é fácil. Senti um tom de desabafo. Desculpa o detalhe, audiência, mas não poderia deixar de registrar aqui. E o primeiro semestre já foi, gente. Já foi, Este adeus. ano, daqui a um aninho estão se registrando as candidaturas a presidente, a governadora, a deputada, as convenções partidárias vão estar a 1000. Já foi meio ano. Ainda Tá tem chegando, isso, né? Tá chegando perto. Tá achando que tá pouco? A gente ainda teve várias viradas nessa história da derrubada do IOF, né? Na rasteira do Centrão. Se muita gente achava que o governo não ia reagir, gente, de fato, assim, juridicamente, estava enganado, né? Porque a paciência do governo, de fato, se esgotou. Ontem a gente conversava aqui sobre como o governo Lula estava instruindo os ministros a serem didáticos, né? Além de reagirem publicamente a respeito disso, também serem didáticos com as pessoas, né? Para explicar o que está em jogo. Também agora a gente teve a decisão do presidente Lula e a Advocacia Geral da União recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do IOF. Então, a gente teve uma entrevista coletiva do ministro da AGU, Jorge Messias, para explicar essa história, dizendo que a avaliação é de que a decisão dos deputados viola o princípio da separação dos poderes. Então, a gente tem esse posicionamento por parte da AGU e, do outro lado, é lógico, né? O Centrão não ia ficar quieto diante disso, né, Chico? A oposição está prometendo vingança. Agora, no meio jurídico, assim, 100% a favor, não vi ninguém assim, de um grande nome do meio jurídico, achando que o governo não tem razão, porque é inconstitucional o que o Congresso fez. Você pega jurista considerado ali mais conservador e também diz que o governo tem razão em entrar no Supremo. Quanto a isso, acho que não tem polêmica. A questão é a briga política, que está feia e está... além do que... Eu não esperava. Eu tenho, como eu conheço muito assim, a trajetória política do Lula, o Lula é o cara mais conversador e menos do conflito, e isso desde o sindicato. Até ele chegou no limite. Desde o sindicato. Ele tem a imagem na imprensa que o vende como radical e etc. Nunca foi isso. É alguém muito do diálogo, da conversa, e para ele topar essa briga é porque não dá mais. É porque o Congresso sequestrou todo o orçamento e ainda quer impedir o governo de buscar receita. Ou seja, querem inviabilizar o Lula para 2026. De fato, quer agir como uma oligarquia, né? A gente vai aqui falar sobre isso mais para frente também. Eu queria, Juliano,
trazer o posicionamento do Luciano Zucco, que é oposição ferrenha, né? Deputado também, dizendo que engoliu essa decisão do governo, que o Congresso está em guerra e que o presidente Lula, basicamente, né, dizendo que foi uma iniciativa do próprio governo entrar nessa guerra, né? O que não é verdade, porque o Centrão foi quem resolveu dar essa puxada de tapete e o governo está reagindo, né? O Centrão queria, claro, que o presidente Lula agisse dessa maneira, né, no tom da conciliação e tal, mas já deu o tom de ameaça de novo, falando, vai ter reação, a gente vai responder. Não dá para saber ainda, Gabi, Chico, nossa audiência, boa tarde para você que também está nos acompanhando aí de casa, não dá para saber ainda a eficácia que essa ação do governo vai ter, porque, enfim, já há outras ações também tramitando, tem uma ação do PSOL, a gente vai analisar as características de cada uma das iniciativas judiciais que foram tomadas, mas é uma ação com forte peso simbólico, né? Porque ao dizer que vai reagir, o governo está dizendo que, na verdade, vai esticar a corda, né? Vai pagar para ver, vai dobrar a aposta. A gente repercutiu aqui na semana passada, né, uma discussão que havia no interior do governo, se era melhor deixar para lá e fazer um novo esforço de repactuação com o Centrão, com vistas à eleição de 26, ou se era hora de dobrar a aposta, né, entender que a gente já entrou no clima eleitoral e que o governo tem que se posicionar ao lado dos direitos sociais, dos mais pobres, da manutenção dos mínimos constitucionais, da vinculação do reajuste da aposentadoria do salário mínimo, ou seja, o programa com o qual Lula foi eleito. Né? Ou se entregava os tacos, como a gente diz lá no interior, né? Entregava de vez o jogo. E acho que, apesar da gente não saber exatamente o resultado jurídico propriamente, e o imbróglio pode levar algumas semanas, isso pode inclusive impactar a arrecadação que o governo esperava ter com essa medida, do ponto de vista, tá claro, acabou a lua de mel, daqui para frente só ladeira abaixo. É agenda eleitoral, né? Antecipadíssima, Claríssimo. Né? Nem sei se é tão antecipado assim, né, Chico? Acho que a gente que costuma demorar muito, viu? Eu acho que antecipado é o governo nesse tom, o governo decidindo não entregar os tacos. Mas já vinha em campanha desde sempre, né? É verdade. É uma campanha eleitoral permanente, desde 2013 para cá, só tem campanha eleitoral. Aí, só para trazer aqui, a gente estava falando do posicionamento do Jorge Messias, eu acho que vale a pena a gente assistir um trecho da fala dele, né, do ministro da AGU, para a gente entender um pouquinho melhor. Então, vamos assistir essa fala e a gente volta a conversar. Vamos lá. A discussão política, ela anda em paralelo da discussão jurídica. E eu quero dizer que há um presidente da República neste país, que é o presidente Lula, que ele tem um extremo, profundo respeito pelo Poder Legislativo. O presidente Lula, ele sempre pautou as suas relações pelo diálogo. E ele tem se esforçado muito, desde que assumiu, a manter um diálogo de alto nível, de alta confiança com os chefes dos poderes. O tempo da política oferecerá as saídas para a política. Agora, nós não podemos deixar de adotar as medidas jurídicas em razão das questões políticas. Então, aí ele está tratando do viés jurídico, que é, enfim, o que compete, né, ao ministro da AGU, mas o que a gente tem falado muito é da discussão política, né? Não tem como dissociar uma coisa da outra. Não, né, o Jorge Messias tem que ser, quer dizer, ele é uma voz institucional de um órgão auxiliar da Presidência da República, que é a Advocacia Geral da União. É claro que ele vai ter uma postura mais cautelosa, a gente não sabe ainda o teor da ação, se vai ser uma ação, digamos, mais técnica, que eu acho que é a tendência, né? Ou uma ação que traga algum elemento mais político, acho muito pouco provável, não é a característica do ministro Jorge Messias, nem da AGU, né? Então, e vamos ver o que vai acontecer com a outra ação que está lá. Não sei qual vai ser julgada primeiro, qual é o trâmite exatamente, se elas vão ser juntadas num único processo, né? São ações diferentes. A ação do pessoal é uma ação direta de inconstitucionalidade, questiona a decisão da Câmara. O governo, ao invés de questionar a decisão da Câmara, pede que seja declarado constitucional a decisão do governo em relação ao IOF, né? Então, tem características um pouco diferentes. Vamos ver. Vamos trazer essas diferenças entre as ações? A gente tem... Vamos trazer primeiro do governo, né? Então, a gente tem essa ação declaratória de constitucionalidade, né? Que pode ser proposta pelo presidente da República, portanto, foi uma decisão que partiu do presidente Lula, também das mesas do Senado e da Câmara, ou do Procurador-Geral da República. E a ideia é confirmar se a lei
ou a norma é constitucional. Exatamente isso, né, Juliana? E a decisão deve ser seguida por todos. A gente tem também a ação do PSOL, que já comentamos aqui, até que o ministro Alexandre de Moraes é o relator, né? Ele que está encarregado dessa história. Então, é uma ação direta de inconstitucionalidade que pode ser proposta também pelo presidente da República, presidentes das casas, né, legislativas, das assembleias também legislativas, pela OAB, pelo PGR, partidos políticos ou sindicatos nacionais. Nesse caso, a gente está falando aqui, claro, de um partido político, que é uma ação que pede ao Supremo para decidir também se uma lei, uma norma federal ou estadual está contra a Constituição. Justamente essa é a discussão que foi colocada ali desde o começo, né? Se não estava sendo inconstitucional essa rasteira que o Congresso, o Centrão mais especificamente, né? Falando da figura ali do Centrão, mas que o Congresso deu no governo depois da decisão do governo federal, uma coisa que não acontecia desde 92, né? De 92 aconteceu no governo Collor, era um assunto que não tinha muita relevância, tanto que eu nem lembro agora, ninguém lembra, e com o Collor já praticamente no chão, com o governo acabado. Então, só se faz isso com o governo morto, não se faz isso com o governo vivo como o governo Lula. Era assim, passou no Collor, nem foi comentado porque ia cair, faltava 15 dias para o governo cair. Exato. É uma afronta mesmo. Então, né? é um tratamento, o desrespeito é como se tratasse de um governo que está fraco. Isso. O recado é esse, né? O recado é esse, é desmoralizar o governo. Tem essa mensagem. E eu acho que a diferença aí, comentando também, né, as duas iniciativas, Chico, é que no caso do PSOL, o pessoal ficou esperando algum sinal do governo, o governo ficou meio parado, estava fazendo conta, né? Conta no sentido de avaliar se valia a pena, se ia ter amparo no Supremo, qual que era o ambiente no Supremo. E o pessoal entrou, acho que respondendo também muito uma ansiedade dos setores progressistas. Pô, vocês não vão se mexer, não? Tomaram uma tremenda de uma cacetada, vai todo mundo ficar olhando. Então, acho que o pessoal corretamente dá essa resposta e vai ao Supremo. O governo demorou um pouco, mas essa demora, eu acho que tem muito a ver com consultas que certamente estavam sendo feitas. Né? Ouvindo juristas, ouvindo pessoas que têm acesso ao Supremo. Porque imagina o governo entrar com uma ação para peitar o Congresso Nacional e essa ação não ser acolhida pelo Supremo, né? Embora, como disse o Chico, do ponto de vista técnico, parece que não tem nenhuma chance da decisão da Câmara ser mantida, porque ela é bastante inconstitucional, né? Agora lembrei o assunto da medida do governo Collor, eram precatórios, era a decisão do varejão dos precatórios. Ou seja, né, se você comparar com a crise política... Era um pagamento lá, uma viúva, digamos assim, sabe? Exatamente. Importante, acho que vale a pena a gente dizer aqui também, né? Tem vários comentários no nosso chat a respeito disso. E um desses comentários aqui até traz uma ponderação aqui, discorda da gente, o Rogério Matias dizendo, ok, mas infelizmente o Lula reclama do parlamento, né? Mas vários integrantes do governo acenam com a mão esquerda e depois apertam com o da direita. Tem uma questão que foi levantada pelo cientista político Christian Lynch. Ele colocou nas redes sociais dele, né, de que agora chegou um momento que o governo não tem alternativa. Pode ter muita gente que discorde disso, mas que para não afundar, o governo tem que retomar o discurso de esquerda. O Christian Lynch, ele argumenta, né, que o Centrão, o Congresso realmente rompeu com tudo, que se elege basicamente sozinho, porque tem as emendas parlamentares, né, está no controle de tudo, então... Para ter qualquer capacidade de ação, agora o governo precisa se mobilizar a sociedade e por meio desse discurso. Eu queria saber o que vocês acham. Acho que vale a pena levantar essa discussão. Com certeza, Gabi. O primeiro ano do governo do presidente Lula foi realmente, como disse o slogan, ano de reconstrução, união e reconstrução. Né? O governo teve um crédito extraordinário que foi concedido. Vai mudar esse slogan. Vai mudar. Teve um crédito extraordinário que foi concedido pela Câmara dos Deputados, porque quem aprova o orçamento do governo que está entrando é o Congresso que está saindo, é uma coisa meio maluca que tem no Brasil. Conseguiu uma margem e nessa margem ampliou o Bolsa Família, reconstituiu os programas sociais e, claro, tinha tido 8 de janeiro, né? E isso criou uma coesão social na opinião pública para isolar o bolsonarismo e o Lula pôde governar o primeiro ano com relativa tranquilidade. No segundo ano já começaram as tensões em torno do tema do orçamento, com a aprovação do novo arcabouço fiscal, segurou um pouco também a ânsia do mercado, mas o mercado já antevendo que podia haver algum tipo de ruptura caso o governo mantivesse o seu ritmo de gasto público, etc. E
obviamente, se mantivesse o programa que foi eleito nas urnas em 2022, o mercado não aceitava isso. Chega nesse ano, bom, segundo semestre do ano passado, ainda um respiro porque tinha eleição municipal, os prefeitos também queriam gastar bastante, então até aí tudo bem. Quando vira o ano, em dezembro, começa a histeria do mercado, tá gastando demais, tem que cortar, vai ter... Acho que o governo deu uma vacilada, porque alimentou a esperança de que podia ter déficit zero, né? O próprio ministro Haddad chegou a falar sobre isso algumas vezes, até que chegou uma hora que o Lula disse, olha, eu faço déficit zero, fazendo ajuste fiscal recessivo em cima do povo e perco a eleição, chego desmoralizado em 26 como o cara que arrebentou com os pobres, ou eu tento achar alguma outra alternativa para não fazer isso em cima dos pobres, né? Aumentar a receita em cima dos ricos, não tem muito para onde correr. E ele banca a primeira opção, primeiro numa tentativa de entendimento. Esse entendimento já foi. O Congresso já disse, olha, a gente até tinha pensado em fazer um acordo com vocês, mas não queremos fazer, porque quando a gente cogitou fazer um acordo, veio a Faria Lima e enquadrou a gente. Então acabou. Quer dizer, achar que o PP, que a União Brasil vão bancar o programa que foi eleito em 22 de reconstrução do país, de ampliação do gasto público, de manutenção dos investimentos estatais, é uma ilusão completa. Então, jamais. Eu acho que o governo está certíssimo. Como disse o próprio Christian Lynch, né, não tem incentivo nenhum para querer manter a governabilidade nesse momento. Né? Não, a maioria do Congresso fechada mesmo com a Faria Lima. Tanto que eu volto àquele vídeo macabro do Ciro Nogueira com a Faria Lima, ali já está antecipado. Aquilo foi no começo do ano, né? Não dá para dizer que está ali né? que é a ideia, a tese de o Lula sangrando e chegar muito fraco em 2026. Então não tem, a sinuca estava imposta, não há negociação mais, nem possibilidade. Agora eles estão juntos e cada vez mais alinhados e o jogo é esse. Jogo que está sendo jogado ainda. Aliás, quero trazer aqui o jantar de ontem. A gente falou tanto desse jantar, né, gente? Pronto, esse jantar é a continuidade daquele outro. Já é do novo desenho, já é a história. Já é a história, exatamente. Chico, aqui você foi craque, assim, porque o Hugo Mota, ele participou, a gente falou muito disso aqui ontem, que ele ia participar de um jantar com o João Dória, com 50 empresários. Aconteceu ontem na casa do Dória, né? Tinham dezenas de empresários também, milionários, importantíssimo grifar aqui. Né? Recebi aqui de um amigo alguns empresários que estavam agora. Boa, interessante. É peso, é dinheiro brabo, não é? Tinha peso da política também, né, Chico? Sim, não é confecção do Brás, não, sabe? Assim, o lojista do Brás, não, que também são importantíssimos para a economia brasileira e tomara que estejam mais à esquerda ou à centro-esquerda, porque nesse andar do Dória não tem dinheiro para eles. A cobertura outro patamar. Desprezo total essa gente do Brás e das periferias e etc. Né? Mas olha, Flávio Rodrigues, vice-presidente de Relações Corporativas da Shell, Cláudio Cotrim, o CEO da Sabesp privatizada, já está lá fazendo força. Que é a Egea. Eles já estão lá no jogo Tarcísio, no jogo da direita. Mal foi privatizada, uma empresa pública já está no outro jogo, né? Isso era de se esperar. Aurélio Rocha, da FIEMES, Antônio Alban, presidente da CNI, o representante da Coca-Cola, Antônio Baçaí, ex-ministro, Rodrigo Garcia, ex-governador de São Paulo, Orlando Morano, Secretaria de Segurança Urbana de São Paulo, Elmar Nascimento, muito ligado ao orçamento secreto, ao rei do lixo, para quem consegue juntar essas peças aí na cabeça. Ricardo Nunes, prefeito, Kassab, claro, Sabesp, eu tinha falado já, o Cláudio Lotenberg, presidente do Conselho Deliberativo do Albert Einstein, ou seja, é dinheiro grande. A Gustavo Fernandes da DASA, que é uma empresa de laboratórios aqui de São Paulo, que já fez algum exame em São Paulo, já deu dinheiro para esse cara, de alguma forma. Agora ele tá fazendo exame de sangue no povo brasileiro para tirar sangue, que essa turma aqui é vampira para valer. Tem mais gente da política, tem o Kassab. Exato. Aliás, o Kassab, ele foi o primeiro. Hector Nunes, da Novo Honor, que é do Odebrecht, antigo Odebrecht, do ramo das empreiteiras. Luciana Batista, Coca-Cola estava lá. Paulo Henrique Costa, BRB. E Renata Erani, da CEO do Tecnobank, e por aí vai.
Só Já- gente... Mercado financeiro, saúde. Exatamente. Quem manda no país, né? Em dinheiro. É esse povo que está nessa. Ontem acabou virando meio ali um jantar de desagravo, de homenagem ao Hugo Mota, né? É um jantar de desagravo e, assim, reunindo a patota bilionária do país. Né? Essa turma não quer pagar o imposto. Chancelando a agenda do Essa Mota. turma não quer pagar IOF, essa turma não quer pagar imposto, essa turma Isso. foi lá para se proteger disso. Não é à toa que o João Dória vai e chama o Hugo Mota de Herói, de né? Herói, né? Herói do povo brasileiro. Não sei que povo, só se for o povo que estava na casa dele. Agora, ali, não né? é esse o jantar que o Tarcísio participou, não é o mesmo jantar, né? Que o Tarcísio participou com empresários, em que ele se comprometeu a dar o indulto a Bolsonaro. Sim. Né? Você olha quanto jantar importante está acontecendo esses dias aí, né? Porque eu lembrei ontem a Maria da Conceição Tavares, nossa grande economista, que ela dizia, a burguesia não decide, não é na praça pública, não é na frente das pessoas, não é no Congresso, são nos jantares, meu filho, nos jantares. É por aí. E esse jantar esse jantar aqui, quer dizer, é isso, né? Quer dizer, uma chancela, e vários desses aí, é bom que se diga, não vou mencionar aqui nominalmente para não dar problema para o ICL, mas alguns desses que estão aí apoiaram o Lula no segundo turno contra o Bolsonaro, tá? Sim. Alguns deles na apoiaram. frente ampla, né? Na frente em algum ampla. momento eles vão E para a frente agora ampla. já Porque eles não queriam era Bolsonaro naquele momento, mas o Tarcisão vai na boa para eles. E o Tarcísio, num outro jantar, que não foi esse, né, também se comprometeu com o indulto do botão. Estão tendo muitos jantares decisivos essa semana aí, né, indigestos para o povo brasileiro, porque eles estão tentando arrumar, ou seja, interditar a agenda do governo, essa decisão está tomada. Sim. Quero ver quando eles vão dizer, porque isso é importante que o presidente Lula está fazendo, até o Haddad de vez em quando, que tá bom, vocês não são a favor de aumentar o IOF, então digam qual é a proposta de vocês. É cortar da saúde e da educação? Então digam, enviem uma PEC para o Congresso. Isso é muito importante, né? Sabe por quê? Porque eles estão dizendo aqui, Lula, você tem que fazer o ajuste fiscal. O Lula disse, não, eu não vou mexer com saúde e educação. Eles podem. O Congresso Nacional pode fazer um ajuste fiscal recessivo, espero que não faça, mas poderia fazer. Por que não faz? Porque quer transferir o ônus, o desgaste político de tirar dinheiro da saúde e educação para o Lula. Não botam a cara nessa então, hora, coloca uma faca no pescoço do Lula e fala, faça você o ajuste fiscal, se você não fizer, a gente vai cortar. Então, o que o presidente Lula está fazendo? Dando 2 passos para trás. Eu não vou fazer o ajuste, mas vou ficar longe da faca, que é isso que está acontecendo agora. Excelente a explicação, porque aí fica depois, lá na frente, na época das eleições, de fato, quando a campanha estiver rolando, vão poder apontar o dedo e dizer, foi o governo Lula que fez, né? Eu quero saber o que vão fazer, Gabi, Chico, com o imposto de renda. Porque essa medida já foi enviada para o Congresso, prevê isenção de R$5.000 de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, diminui o imposto de renda para quem ganha de 5 a 7 mil, e está na mão do Congresso. Eles vão ter que votar. A menina dos olhos. Porque se eles não votam, o governo vai dizer, não vou, você está pagando imposto de renda porque o Congresso não quis votar. Sim. E aí fica com eles. E tá contra, eles não podem. Tá na mão, o Arthur Lira é o relator, né? Escalado para essa história. E sem menor vontade até agora. Né? Talvez seja a última medida que o governo ainda poderia aprovar, importante, relevante, da sua agenda política para esse ano. Talvez a última medida que o governo poderia aprovar. Agora, com esse clima aqui, tá difícil. Nesse calendário aí só tem isso aí. Olhe lá se conseguir. Porque talvez o Arthur Lira precise disso, de alguma coisa. Ele está muito enrolado na eleição dele lá em Alagoas. Para ele poder barganhar alguma coisa. Porque pode rolar uma aliança Renan Calheiros com o JHC prefeito de Maceió, deixando o Lira fora dessa boiada. Mas o que o Lira pode fazer, Chico, também é não votar, né? Eu não vou derrotar o projeto do governo, porque senão vão dizer por aí que eu sou o cara que não quer reduzir o imposto de renda para os mais pobres. Mas eu digo que precisa de mais tempo, digo que a proposta... O que eles sempre fazem. Digo que a proposta não está redonda, manda o governo refazer. Essa pressão vai ser forte. E vai levando, entendeu? Essa pressão vai ser claro, bem aí forte. o governo tem que entrar em campo. A esquerda, o governo, os setores democráticos tem que entrar em campo para dizer, como está fazendo agora, né? E outra, porque aí vai ficar a cara de cada um. Então você não vai votar a favor dessa medida? Aí, responda ao seu eleitorado, né? E com um elemento novo, para a gente fechar essa grande análise que a gente está fazendo do cenário, um elemento novo que é a volta das mobilizações de rua. Bolsonaro botou pouca gente na rua, mas voltou a chamar gente depois de muito tempo.
Depois de amanhã, quinta-feira, Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, os movimentos sociais que se organizam na MST, MTST, CUT, UNE, etc., convocando mobilização para São Paulo. Avenida Paulista, Avenida Paulista, 18, eu vou sair do ICL e vou direto para lá, por exemplo. A partir das 17 já colamos. Então veja que voltou o elemento mobilização popular para a agenda política do país, que estava completamente ausente. Estava 6 meses sem mobilização. Teve coisa sobre Palestina, teve algumas mobilizações, mas pequenas, né? Então tem esse elemento. Alô, skatistas do Brasil. Skatistas, bora pro ato da quinta-feira. Heróicos skatistas, hein? A mensagem que eles mandam na Paulista domingo passado para o Bolsonaro é genial, né? Já tivemos torcida organizada fazendo esse tipo de manifesto e domingo tivemos os skatistas assim de uma maneira incrível, né? É sempre bom quando vem um novo segmento e se diz presente na luta, né? Muito bom. Excelente. Gente, eu queria também trazer, a gente estava falando de milionário e a gente estava falando de alguns integrantes do governo Tarcísio, o próprio Tarcísio teve um jantar, né, recentemente, jantares importantes para o futuro político do nosso país, mas a gente está falando aqui da oposição, né, falando em cortar benefício dos mais pobres, aliás, não falando, né, mas tentando encobrir o quanto quer cortar benefício dos mais pobres, direitos do funcionarismo, né, dos trabalhadores, mas no meio de tudo isso tem algumas ostentações aí e acho importante a gente trazer esse caso do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, gente que já foi palco de discussão aqui no ICL por outros motivos, né, por questão da polícia violenta de Guilherme Derrite. Mas nesse caso, a gente está falando aqui da construção de uma mansão. Para quem está nos acompanhando, tá a manchete na sua tela também. Mas ele está construindo, Guilherme Derrite, uma mansão em Porto Feliz, que é no interior de São Paulo, que está sendo avaliada em pelo menos 3 milhões de reais. Em 2022, quando ele foi candidato, né, o Derrite ele declarou um patrimônio, é isso que chama a atenção nessa história, de 800 mil reais. Então, é um valor, assim, bastante diferente, né? A gente está em 2025, em 3 anos. Um policial, né? Uma história, não tem uma história ligada a uma grande empresa, nada de repente, um casarão desse, dá para desconfiar. Em 3 anos, né, Chico? De 800 mil para uma mansão de pelo menos 3 milhões. Ele tem badalado muito, assim, festas, não só no Brasil, mas como em Miami. Ele tem andado com a turma do dinheiro, porque o nome dele está em jogo para o Senado em São Paulo e até, numa hipótese, para o governo, numa hipótese do Tarcísio virar candidato da direita mesmo em 2026. Então, é um nome que está em alta na direita e na extrema-direita do Brasil. E quem está em alta anda com o povo do dinheiro e faz grandes casas e etc, etc. Com salário de secretário, tem coisa aí. Tem. É interessante a gente olhar essas movimentações, né? Porque fica tudo ali meio... E ele foi ali pro interior, achava que ninguém ia ver, né? Uma coisa é uma mansão aqui em São Paulo, né? Outra coisa é uma mansão no interior. A dele é em Porto Feliz, né? Que é um belo lugar. Nenhuma acusação ao Derrite. Agora, que essa turma do Bolsonaro gosta de roubar, porque o que roubaram no governo Bolsonaro, mas em níveis assim, Chico Sá, não é? Em níveis... Porque teve escândalos importantes de corrupção em vários governos antes do Bolsonaro. Mas os caras roubavam no governo Bolsonaro sem a luz do dia. Era de Viagra a seringa. Era um negócio... A turma gosta do dinheiro. Gosta. Não, e a própria família saiu cada um com uma mansão, né? Pois é. Mansão financiada por bancos públicos, com dinheiro que não bate com o salário de cada um como político, como o Flávio Bolsonaro, por exemplo. A mansão avaliada em 6 milhões, mas que... Aqui no ICL a gente fez uma pesquisa rápida, eu e o Eduardo Moreira no ICL 1. E era ligando para corretores, para imobiliárias em Brasília, avaliando a casa do Flávio Bolsonaro. O mínimo que chegou foi em 15 milhões. Então, 6 milhões só a conversa para o gado dormir. Impressionante. É uma família que gosta de comprar em dinheiro vivo. Então. Juliana Dalpiva que eu diga, né? Juliana Dalpiva que eu diga. Deu até um livro. Juliano, parece que a gente vai fazer uma substituição aqui. Abracadabra aqui. A gente vai fazer uma mágica. O professor hoje trabalhou, hein? Fez uma bela análise. Será um cara mais bonito que eu aqui, pessoal? Quem é você, Rodrigo Viana?
Só porque ele deu um tapa no telhado hoje, você tá falando isso? O cara tá... Ele falou, vai entrar um cara mais bonito que eu aqui. Eu falei, porque ele deu um tapa no telhado hoje, isso? No que Cara, sobrou. foi lá Juliana, até no amanhã. Jaça. Como é aquele cabeleireiro do Silvio Santos? É o Jaça. Foi lá no Existe Jaça e ainda o Jaça, será? deu um tapa no telhado. Não, o meu é um pouco mais humilde. Mas estamos Mas chegando. humilde, tipo uma mansãozinha de 3 milhões no interior, Rodrigo Vitor? Eu tava vendo aí o Derrite, que beleza, né? Pré-candidato a governador, se o Tarcísio for para presidente, né? Eu acho que é o Senado também, outra configuração, Incrível, né? E eu vi que vocês comentaram também o jantar já, né? O jantar do Dória, o jantar em que o povo brasileiro foi devorado, né? A gente vai voltar a falar sobre isso Estamos na fase dos jantares. É. Cada jantar desse, o povo senta em casa ali, começa a faltar alguma coisa no orçamento deles, porque vai para o orçamento secreto, vai nesse rolo aí. Posso fazer só um aviso aqui de quem está chegando para conversar com a gente já, né? Vai ter o quê? Vai ter algum spoiler aqui? Não, a gente pode avisar, não pode? Pode. Daqui a pouquinho. Para entender todo esse rolo aqui. Pode. Você deixa, Gabi? Não, uma pessoa super importante, que entende muito disso, de análise de conjuntura, né? José Genuíno. Então, quem está nos aguardando aqui, espera um pouquinho que daqui a pouco o Genuíno ao vivo, para ajudar a gente a entender esse quadro todo, né? Já, gente. Que maravilha. Já vou conversar com ele. Antes, eu queria lembrar que a gente tem hoje Precisamos Conversar, e a gente tem algumas pautas aqui, dentre elas, não poderia deixar de ser, né? O Congresso Inimigo do Povo, as decisões do Congresso Nacional cada vez mais distantes das reais necessidades da população, né? É uma discussão basilar que a gente vem tendo a partir dessa derrubada do IOF na semana passada. Tem também o caso da filha da francesa que foi dopada pelo próprio marido e sofreu diversos assédios por décadas, rompendo o silêncio e escrevendo um livro sobre o horror vivido pela mãe dela. É um caso de horror total, né? É história de terror mesmo. Total. Essa história, Chico. Vai ser uma das conversas... Bela discussão. Que a gente vai ter no Precisamos Conversar de hoje. Tem mulheres que viajam sozinhas. Estamos mesmo seguras e livres? É uma discussão, claro, a partir da história da Juliana Marins, né? Que estava fazendo uma trilha e que, infelizmente, a gente teve um desfecho muito triste, né? Lá na Indonésia. Também sobre os cachês milionários de artistas nas festas de São João. Tem gente lucrando e muito com cultura popular. Nossa, foi um horror nesse sentido o São João do Nordeste, porque além dessa questão dos cachês, assim, super faturadíssimos, as bets tomaram conta do São João. Patrocinando, né? Não é engolindo o São João, porque eles modificando palcos, modificando tudo. Então eles chegaram com muito dinheiro de patrocínio, claro, estão tomando dinheiro do povo, e foi um prejuízo muito grande para o São João do Nordeste nesse sentido. Claro que a festa acaba sendo maior porque o povo é quente e faz uma grande festa, mas tem esses detalhes aí que são pesados. Campina Grande, que é um dos lugares de tradição, um deles, né, de tradição na Paraíba, é sede de uma dessas bets que são investigadas, inclusive, né? Campina Grande. Bem lembrado. Um desses grupos de bets, né? Bem lembrado, Rodrigo. A gente vai ter agora, logo depois do ICL Notícias segunda edição, com a Juliana Baroni, a Sucena, a Márcia Tiburi, Nina Silva e a Sara Zara também conversando. E você pode entrar no nosso grupo exclusivo, que é o icl.com.br/precisamos conversar, para receber antes o que vai ser, de repente, um spoiler ou outro, né? O que vai ser conversado, também trechos exclusivos, a gente manda tudo por lá. Gente, e tem uma pessoa aqui nos nossos bastidores que tá, assim, querendo muito entrar na conversa que a gente tá falando aqui sobre IOF. Ela tá doida pra vir conversar com a gente e eu tô doida pra que ela venha conversar Por favor. Boa noite. Demorou. Boa noite, Gabi, Rodrigo, Chico. Eu estava ouvindo vocês conversando com Juliana e estava aqui me coçando, porque a política é uma coisa incrível, né? Como as coisas podem mudar em pouco tempo. Então, vocês se lembram que na semana passada eu estive aqui desesperada com o clima que eu estava vendo, cheiro de golpe no ar, uma situação pesadíssima na Câmara dos Deputados na quarta-feira da semana passada, né? E a gente viveu aí quinta e sexta, um clima muito difícil,
Porém, o que aconteceu? De lá para cá, eu vi o clima mudar completamente. Hoje, a gente já teve uma nota da bancada do PT muito incisiva, defendendo a iniciativa do governo de ir para a justiça contestar a derrubada dessa mudança que o governo propôs no IOF e começar a falar muito mais e com mais veemência a respeito das pautas que realmente acirram essa discussão, que é, como eu falei, a luta de classes clara, colocada, que está aí posta e que vai orientar a disputa política daqui até a eleição de 2026. Me parece, pelo que eu estou vendo, que o governo encontrou, de fato, se reencontrou, né, com a sua proposta e com a sua linha, que sempre foi a do PT, de defesa da classe trabalhadora. E eu conversei com alguns deputados hoje que me repetiram isso. Existe um clima muito favorável, de entusiasmo. A avaliação de pelo menos 2 deputados que eu conversei hoje é de que o Centrão errou feio, deu um tiro no pé, achou que derrubou com essa medida o governo Lula, né? E que ia conseguir passar sem dar nenhuma dica, né, para a sociedade do que estava fazendo. Acontece que o tiro saiu pela culatra e essa discussão pegou firme nas mídias sociais. Então, vários ministros do governo e deputados foram para as mídias sociais e o engajamento nessa discussão da defesa dos pobres e de retirar dos ricos o que eles têm obrigação de pagar pelo benefício da sociedade brasileira, ganhou tração e está dominando o debate. Então, o governo se reencontrou, na minha visão, com a sua proposta. Isso deu um ânimo que eu não via há mais de ano dentro do Congresso Nacional para esse grupo que é muito minoritário. São só cerca de 80 deputados do PT, mais os do PCdoB, do PSOL, que também são pouquíssimos, mas que quando encontram a sua voz e sabem que isso bate na sociedade de forma positiva, porque, é claro, né, a maioria da população está com essa proposta e elegeu o presidente Lula para isso. Então, eu vi uma mudança de ânimo enorme da quarta-feira da semana passada para o dia de hoje. E mudança no tom também, né, Lô? A gente teve hoje o lançamento lá do Plano Safra, né? E o Lula aproveitou para, assim, fazer críticas bastante contundentes ali contra o Congresso também. Ele criticou ganância dos mais ricos, diz que não é aumento de carga tributária, então fez essa comunicação ali mais uma vez dizer o que está em jogo, né? Que é uma tributação mais justa. Vou trazer essa fala do presidente Lula, acho que é bastante oportuno para a gente continuar conversando sobre isso. Gente, bora lá então. Quando a gente resolve fazer uma isenção de imposto de renda até R$5.000, eu estou fazendo concessão, porque eu sempre achei que salário não é renda. Eu sempre achei. Renda é renda, salário é salário. Mas como a política fiscal brasileira depende muito dos pobres, eu resolvi baixar, era 5 salários mínimos, baixei para R$5.000, que agora dá 2 salários mínimos e meio, um pouco mais. E quando a gente coloca que as pessoas que ganham mais de 1 milhão têm que pagar um pouco mais, há uma rebelião. Ou seja, nós estamos querendo que 140 mil pessoas paguem uma parcelinha a mais para beneficiar 10 milhões de pessoas. E essas pessoas se rebelam. Não, isso é aumento de imposto, não é aumento de imposto. Se vocês forem sinceros com a consciência de vocês, vocês vão perceber que a carga tributária desse governo hoje, percentualmente, é menor do que era em 2011. Porque o que a gente está fazendo opção não é tentar aumentar imposto, é tentar fazer uma tributação mais justa. Aí, a Elô sempre falou aqui, né, sobre como o presidente Lula é o melhor garoto propaganda, né, do governo Lula. Algumas vezes você falou isso, né, Elô? Porque ele tem uma comunicação muito clara ali. E esse pronunciamento dele é muito direto, né, sobre o que tá... E, Gabi, a gente notava que desde o começo do governo, o Lula tinha feito uma opção por enfrentar um inimigo de cada vez, ou um adversário, não sei que nome que você prefere dar. Então, prioridade 0,
bolsonarismo, até porque o bolsonarismo estava sendo julgado no STF, então você tentava um acordo com o Centrão para primeiro derrotar esse inimigo que é muito forte, que tem apoio militar e que vai passar por esse julgamento inédito que está acontecendo ainda. E acho que a ideia do Lula era deixar para disputar com o Centrão mais para frente. Acontece que o Centrão falou, não, nós vamos adiantar para agora. Foi o Centrão que decidiu. O Centrão é que tomou a decisão de adiantar a guerra. E é uma guerra política. E o Lula agora está brigando ao mesmo tempo com o bolsonarismo e com o Centrão. Esta fala dele de hoje é direcionada ao Centrão, que é representante da Faria Lima e dos empresários e desses 140 mil que não querem pagar imposto. Nesse mesmo pronunciamento no lançamento do Plano Safra, o Lula fez esse ataque frontal aos que não querem pagar imposto, portanto também ao Centrão, e fez um outro ao Bolsonaro, que foi chamado de frouxo. Isso, a gente tem essa fala também. Tem essa fala também? Opa! E daí a gente pode mostrar esse movimento. Não é fácil, porque vai ter que brigar com dois inimigos ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, eles dois já estão juntos. Então não é que, o Lula é um erro brigar com dois adversários ao mesmo tempo. Eu concordo. Mas na hora que eles se juntam, o que você vai fazer? Você vai fazer de conta que não, que uma parte não é seu adversário, né, Elô? Eu acho, Rodrigo, eu concordo com você. Agora, eu acho que no começo do governo, o governo sempre teve muito claro que a disputa, e sempre quis, e isso foi muito claro na eleição, né, dos governadores e tal, sempre das prefeituras que a gente passou agora, né, eu já ouvia isso dentro do Palácio do Planalto. A disputa vai ser com o Bolsonaro. A disputa política nos palanques, nas urnas, vai ser com o Bolsonaro. E acho que é a mesma coisa que eles estão pretendendo fazer para 2026. Aliar quem for o candidato, seja da família, seja o Tarcísio, quem for, é uma disputa com o bolsonarismo nas urnas. Agora, o governo sempre soube que ele ia ter que enfrentar esse Centrão, mais dia menos dia. Só que ele escolheu o caminho da conciliação. Vamos dando o ministério, vamos trazendo os caras. E é verdade também que Arthur Lira era um cara muito mais cumpridor de compromisso, por pior que fossem os acordos feitos, sempre cumpriu os compromissos. O Hugo Mota não deu 6 meses de empossado e já rompeu tudo quanto é compromisso que ele fez, né? Então ele não é nada confiável, nem para acordo ruim ele é confiável. E isso ficou muito claro nessa decisão que ele tomou na semana passada. Então ele rompeu com o governo, ele se achou forte o suficiente para fazer isso, e como me disse um deputado hoje, ele achou que tinha derrubado o Lula, mas ele fez foi uma pauta-bomba contra o país. E na hora que o PT, que a esquerda, o PSOL entrou na justiça, né? O governo se mexeu para mostrar que a pauta-bomba era contra o país, era contra a maioria da população, aí eles se assustaram, porque isso deu resultado, e eles estão dando conta de que sentiram o golpe, porque foi aquela manifestação esvaziadíssima do Bolsonaro. Nicolas Ferreira deu uma desculpa esfarrapada para não ir na manifestação, não sei se vocês viram, dizendo que tinha um casamento de família. De uma prima, né? Não é do primo que está preso, não, é o casamento? Outro primo. É porque ele tem um primo que está preso lá por questões de drogas, etc. Não foi esse que casou, não, né? Exatamente. É outro. Não foi esse. E o Silas Malafaia chamou a direita de vagabunda, porque não apareceu lá, porque não se uniu. Todos eles dando ciência de que o golpe foi certeiro. E é isso que os deputados me disseram hoje. A gente encontrou um tom, está equilibrando o discurso, mas é nessa linha que a gente vai continuar e tem que continuar. E assim eu espero, porque essa linha tem tração na sociedade. Sim, e a comunicação, Elô, está muito boa em rede social, o que é raro. O que é raro do lado da esquerda, né? Tá uma comunicação usando, inclusive, as armas muito parecidas, usando uma estética até muito parecida com o que a direita sempre usou no Brasil. Inclusive com o uso de inteligência artificial, que é muito um traço da direita. Sim. Que é uma coisa meio grotesca, meio tosca, mas que comunica muito bem. Vira meio uma charge assim, da situação. E a esquerda está se apropriando dessa arma e usando muito bem, simulando a situação de que só rico não paga imposto no Brasil em botecos, em condomínios, para mostrar que só a cobertura fica livre de imposto, que a base paga. Então, usando umas imagens muito didáticas, assim, que tem feito um estrago na direita. Ao ponto de hoje, eu vi um senador
da direita, o senador Cleitinho de Minas Gerais, dizendo que o Lula está certo, que empresário não paga imposto, todo numa linha flertando ali um pouco com o governo Lula. Claro, com uma intenção eleitoral lá em Minas Gerais, para um eventual segundo turno, depois a gente sabe. Mas é sinal que mexeu. Mexeu, acho que mexeu no tabuleiro. Essa comunicação mexeu. Mexer vai continuar mexendo. A gente sempre soube, desde que o governo propôs essa medida de isentar quem ganha menos e cobrar um pouquinho mais, porque é muito pouco, tinha que cobrar muito mais, de quem ganha muito mais, a gente já sabia que o Congresso ia colocar a favor de isentar quem ganha até 5 mil, porque ninguém quer perder a eleição em 26. O problema era o que eles vão dizer a respeito de onde o dinheiro vai sair, porque eles iam querer dizer que tem que sair da saúde, da educação, dos gastos, né, do governo. E agora a briga está comprada, a briga está posta e o governo vai brigar e a militância vai brigar, então tem uma movimentação muito favorável e que eu acho, estou vendo que ela está vindo aí com força, então estou achando que isso deu um ânimo para muita gente que estava esperando, de certa forma, que o governo desse um passo nessa direção, de comprar as brigas que têm que ser compradas. E essa sensação de que agora o governo comprou está dando para muita gente o incentivo de dizer agora então vamos entrar nessa luta. Eu acho que era isso que estava faltando. E aí, quando a gente está falando de entrar de fato nessa briga, quando a gente está falando juridicamente entrar nessa briga, né, Elô, tem, por exemplo, até a declaração da ministra das Relações Institucionais, a Gleisi, no X, mas a gente já teve fala também do Haddad, por exemplo, a gente vai rodar a fala aqui a respeito disso. Na verdade, tem um print, né, da ministra Gleisi Hoffmann falando, o governo propõe cobrar um pouco mais de imposto de renda de quem ganha muito para isentar quem recebe até R$5 mil e paga até 27,5% de imposto. Então, ela aposta nessa linha também, claro, de tributar, né, os mais ricos. Essa é a linha que o governo e que os ministros do presidente Lula têm se pronunciado na imprensa. A fala do Haddad também foi muito forte, né, nesse sentido de falar de justiça tributária também. Tem um trecho aqui, só para complementar, Elô, da nota oficial do PT também sobre isso, da bancada, né, da Câmara dos Deputados, dizendo: enquanto Lula e o PT buscam avançar na redução das desigualdades, forças do atraso atuam em sentido contrário. Os donos do poder desde sempre resistem ferozmente a qualquer mudança que ameace privilégios. A sociedade brasileira percebe isso nitidamente nos dias de hoje. Com disposição permanente ao diálogo e à construção de acordos, não retrocederemos nesse debate tão fundamental para o futuro de todos os brasileiros e brasileiras. Então, está fazendo esse trabalho de comunicação, né? Não só o presidente Lula, que falou ali publicamente com a imprensa e tal, mas os ministros também, né? Replicando, vamos dizer assim, o que foi orientado, que é essa orientação do governo. Não, você vê, por exemplo, eu estava vendo um levantamento que foi feito hoje, olha, o presidente Lula publicou 5 vezes nas mídias sociais a respeito dessa disputa, né, entre ajudar os pobres, aliviar a carga tributária dos pobres e cobrar um pouquinho mais dos ricos. Teve 208 mil interações. Os ministros do governo fizeram 25 publicações e tiveram mais de 70 mil interações. Então, você vai somando o assunto, né, tá pegando. E essa nota do PT, da bancada do PT, ela também fala: trabalhadores de classe média pagam sua parte e ricaços só negam ou pagam pouquíssimo imposto. É isso, gente. Isso qualquer brasileiro e brasileira entende. É bom esse levantamento das redes, né, que a Elô traz, das menções por parte do governo, porque recentemente a gente até trouxe aqui no ICL Notícias, né, um levantamento do Pedro Barciela mostrando que as menções, hashtags contra o Hugo Mota e o próprio Centrão, né, o Congresso, se proliferou, se espalhou muito nas redes sociais nesses últimos dias. E são vários vídeos, né? O Chico falou desse vídeo que usa, inclusive, inteligência artificial. A ideia é sempre a mesma, né? É a taxação BBB, taxação contra bet, banco e bilionário. E você tem aquele em que
há trabalhadores carregando o saco dos impostos nas costas, tem o outro das balanças, tem o outro com depoimentos, com sotaques diferentes de várias regiões do Brasil. Eu olhei Tem o esse do botequim, que é muito bom. Tem esse do botequim. bar, né, do restaurante. Você sabe que eu olhei e comentei assim para a pessoa que me mostrou, nossa, parece vídeo já de campanha. E aí a resposta foi, mas nós já estamos em campanha. A direita adiantou a campanha em um ano. Exato. Então, se o governo não respondesse, ou os seus aliados não respondessem com esses vídeos, aí seria suicídio. Aí seria a tática do Ciro Nogueira já vitoriosa, colocar o Lula de joelhos. Ele falou isso, né? Talvez já considerando que é vitorioso, que já ganhou a batalha, talvez comemorando cedo demais, ele disse, botamos o Lula de joelhos. E é o que a Ilô está dizendo, não sei se botaram de joelhos, mas fizeram o homem reagir. E todo o Acho que entorno não esperavam era essa reação. Acharam talvez que o Lula dissesse, espera aí, eu vou para conversar, casa. Vamos conversar, entregasse ali mais umas... Entregasse a rapadura. É isso aí. Parece que não aconteceu isso. E eu acho, Rodrigo, que isso não é só campanha não, sabe? Eu acho que isso é politização das questões essenciais. Isso tem que ser feito, a gente tem que discutir política constantemente nesse país. Por que que a gente não vai discutir, não vai politizar uma questão tão essencial quanto essa, que é da concentração de renda, da injustiça social absurda que a gente vive nesse país? Então, isso é fazer política, não é necessariamente... Claro que isso reverte para a campanha eleitoral, mas isso é você mostrar de que lado do espectro ideológico você está e de que lado esse centrão está. E deixar claro o jogo para as pessoas escolherem, sabe? Para que caminho elas querem seguir. Então, essa politização estava faltando, é essencial. A política estava toda sendo feita por cima, nos acordos com o Lira e com o Pacheco. Isso não avança em nada a politização da sociedade brasileira. Então, essa discussão agora sim, politiza, conscientiza e, espero eu, mobiliza. Isso. É isso aí, Elô. Eu não sei se vocês ainda querem comentar, porque a gente ainda, claro, vai continuar falando muito a respeito disso, sobre esse patamar novo que a gente entrou, né, com o governo entrando no Supremo Tribunal Federal para evitar essa derrubada do IOF, mas a gente tem um noticiário internacional também, gente, que a gente está, né, tá pegando fogo essa discussão aqui no Brasil. Parece que ficou até assim, um pouco ofuscado o que está rolando por lá, mas é importante também a gente trazer que é uma treta, assim, uma nova fase da treta entre o Donald Trump e o Elon Musk, hein? Não sei se o pessoal está sabendo disso aqui da nossa audiência, mas, gente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou deportar o Elon Musk. Chegamos a esse patamar da briga agora. Então ele falou, olha, posso mandar você de volta para a África do Sul. Será que é para valer? Então. Olha, se mandar para aquela prisão lá dos jacarés, cercada pelos jacarés na Flórida, já tá bom. Uma nova prisão do Trump, né? Que é para os migrantes, para os imigrantes. Mas se mandar o Elon Musk para lá... Ele fez essa declaração. Ele estava lá quando fez a declaração. Então, por isso que eu associei, então. Justamente, exatamente. Ele estava indo visitar essa prisão, que é uma prisão de imigrantes, né, na Flórida. Alcatraz dos Jacarés. Isso mesmo. Então, a gente tem o vídeo dessa fala do Donald Trump. Vamos assistir, a gente volta a conversar para entender. Vamos lá. I don't know. I think we'll have to take a look. We might have to put Doge on Elon. You know what Doge is? Doge is the monster that might have to go back and eat Elon. Wouldn't that be terrible? He gets a lot of subsidies, Peter. But Elon's very upset that the EV mandate is going to be terminated. And you know what? When you look at it, not everybody wants an electric car. I don't want an electric car. I want to have maybe gasoline, maybe electric, maybe a hybrid. Gente, aí depois o Trump ele fez um post, né? Atacando o Musk, na verdade, antes até dessa declaração, dizendo que ele provavelmente ia ter que fechar as portas e voltar para casa, na África do Sul. Então, o tom foi esse aqui. O Elon Musk ele pode receber mais subsídios do que qualquer ser humano na história, de longe. E sem subsídios, o Elon provavelmente teria que fechar as portas e voltar para casa na África do Sul. Chega de lançamento de foguete, satélite, produção de carro elétrico, e nosso país economizaria uma fortuna. Talvez devêssemos pedir ao DOD, né, o departamento que o Elon Musk estava à frente, agora não está mais, né, para analisar isso com atenção. Muito dinheiro a ser economizado.
E aí o Musk, ele respondeu, lógico, né, gente? Só que ele deu uma resposta meio enigmática, isso que eu achei interessante. O Musk, né? Meio Carluxo, né? Ele foi no X e falou, olha, é muito tentador escalar isso, é muito, muito tentador, mas eu vou me conter por enquanto. Eu fiquei pensando, quando vier, eu acho que vai Mas vir uma ele bomba. anda recuando. Eu acho que deve estar consumindo menos aquelas substâncias na hora de tuitar. E está mais econômico, porque ele já andou meio ali ensaiando um pedido de desculpa, lembra? Sim, porque... E não está mais naquela barra pesada que ele estava de resposta. Porque ele tinha dito aquela história do abuso sexual, que o Trump estava envolvido com escândalo Exatamente, sexual. acho que ele está com medo mesmo de Time, perder né? os subsídios. Pode ser, né? Pode ser. E ter que voltar para Pretória, onde ele nasceu, né? Agora é engraçado, né? O cara que fica pregando o Estado mínimo para a América Latina, né? Para o Brasil, para outros países, atolado no dinheiro dos norte-americanos, né? O Musk. É? Mas aí, Chico, você tocou na grande hipocrisia que existe nos Estados Unidos, que diz que o Estado não se mete na economia, que o Estado não participa. Isso é a maior falácia. Se você for ver o número de pessoas empregadas nos Estados Unidos que estão trabalhando de forma direta ou indireta para o governo dos Estados Unidos, o número é gigantesco. Agora, eu acho super interessante essa briga do Elon Musk com o Donald Trump, porque os dois sabem muita coisa um do outro, os dois conhecem muito os podres um do outro. E se eles resolverem realmente trazer à tona o que eles sabem, a gente pode se divertir um bocado, pode se desfazer a figura de todos dois. O Elon Musk só existe como empresário porque ele está na teta do governo desde sempre. A Tesla nunca deu dinheiro e aí começou essa fase aí dos incentivos fiscais para cortar carro elétrico. E diga-se de passagem, Tesla é caríssimo, né? Não compete em termos de preço com os carros elétricos, por exemplo, da China. Então, ele só sobreviveu à base do governo. Os foguetes dele, da empresa dele, são todos trabalhando para a NASA. Então é a NASA, ou seja, o contribuinte americano que financia o Elon Musk. E ele, quando entrou no governo, começou a ter problemas. As ações das empresas dele começaram a cair. E agora está aí nessa ameaça porque o Trump está realmente disposto, e a Suprema Corte já está abrindo caminho para isso, para retirar a cidadania de quem se naturalizou americano, não nasceu no país. Então isso tudo está em jogo. E ele pode acontecer com o Elon Musk, como pode acontecer com qualquer pessoa que nasceu num país e se naturalizou depois de alguns anos nos Estados Unidos. Então, assim, acho que o Rodrigo tem um ponto importante, porque o Donald Trump, desde a primeira vez que ele foi eleito, primeiro mandato dele, a gente contava, assim, não dava 24 horas, né, não se passavam 24 horas entre ele promover um escândalo qualquer na televisão e tentar passar uma medida por debaixo dos panos enquanto aquela confusão estava ali ocupando a cabeça de todo mundo. Então isso pode muito bem ser mais um teatro para escamotear outras questões mais importantes que o país precisa enfrentar e que ele não quer que a população preste muita atenção. Agora que o Elon Musk estava metido com Epstein e que o Donald Trump estava metido com Epstein e que o Elon Musk sabe e pode ter alguma prova, isso também é verdade. Teve essa acusação, né? Lula lembrou bem nas redes sociais, ele dizendo, olha, eu não vou dizer aqui o que é, mas que o Trump ele tem relação com o Epstein, isso ele tem, né? Que é acusado de exploração sexual, enfim, um empresário aí que tem escândalos gravíssimos, bem tinha uma lembrado ilha pelo para onde ele levava, né? Inclusive mulheres, inclusive menores de idade, e levava gente poderosa. Menores de idade. E levava políticos e gente dizem, né, do show business lá dos Estados Unidos para esses encontros secretos, né? Então o Trump teria ido a um desses, ou a mais de um, segundo o Musk, né? Então, se ele tiver prova disso e tiver como trazer mais detalhes, gente, ele está dizendo aí, né? Vou me conter por enquanto. Eu espero que ele não se contenha. Vou segurar, Eu estou torcendo aqui pela briga, pelos desdobramentos da briga. Ele está se contendo por enquanto, por quê?
por mais que ele seja, ou tenha sido, ou talvez ainda seja, não sei como é que está a avaliação das ações das empresas dele, o homem mais rico do mundo, o governo americano é o governo americano. O peso do Estado Estão despencando as o ações cara da mais rico Tesla, do viu, mundo. Elo? Só para te dizer aqui que você disse que não sabia como estava, estão despencando sim as ações da Tesla. Estão despencando, desde que Mais de começou 7%. essa história de cortar os subsídios para carro elétrico. Se não tiver subsídio, ele está quebrado. Isso aí. Então, assim, ele pode ser bilionário à vontade, ou trilionário, mas o peso do Estado americano, ele não vai conseguir enfrentar sozinho. Tem condição, né? Então, ele deve estar medindo aí até onde ele pode ir. Exato. É isso, gente. Eu vou propor aqui um respiro rapidinho para lembrar quem está nos acompanhando agora, gente, que a gente teve a aula de investimentos ali desde o início, né? Como é que você faz para investir? O Investir é para Todos, que muita gente não conseguiu assistir. Então, fazer um convite aqui para você poder acompanhar hoje à noite, junto com a gente, 8 horas da noite, a gente vai exibir uma reprise gratuita dessa aula que o Eduardo Moreira trouxe aqui. É uma aula aberta do Investidor Mestre e já formou mais 70 mil alunos junto com a gente, né? Educação financeira, investimento. Então, como entrar, né, no mercado financeiro, como entender, na verdade, aprender sobre o mercado financeiro para conseguir e pular fora da armadilha dos bancos, né? Que é algo que a gente fala muito por aqui. Então, tem edu1.com.br/reprise, o link para você poder ativar o lembrete da sessão para assistir. Vai ser hoje ainda, hein, gente? Depois do Precisamos Conversar, né? Que a gente tem Precisamos Para Conversar. fugir da armadilha dos BBBs. Dos BBBs. Dos bancos, bilionários e bets. Tem as dicas aí do Moreira. Tá tudo aí. É isso. Isso Boa. foi muito bem sacado, né, Rodrigo? Foi. A taxação do BBB é muito bom. Muito bom. É tão bom, isso mesmo. é tão bom como a dica que as dicas, né, que o Edu vai dar aí hoje à noite nessa reprise. É isso aí. A gente está falando de estratégias do governo Lula, a gente fez uma pausa aqui para falar do noticiário internacional, que está quente também. Mas a gente já adiantou que a gente tem o ex-presidente do PT aqui com a gente, né, José Genuíno, que vem conversar aqui na nossa mesa redonda, presencialmente. Aliás, já está a postos para conversar com a gente. Que bom. Vou chamar o Genuíno para se acomodar aqui Agora na nossa sim. mesa. Agora Precisando sim. chutar o balde. Por favor, hein? Tá precisando chutar o balde. Opa. Abaixa a conciliação. Vamos à luta. É isso. É o meu lema. Boa Que bom. noite, que prazer Boa ter noite, o senhor boa aqui noite, com a boa gente. noite, boa noite. Bem-vindo. Vamos aproveitar, quando a gente estava conversando com a Heloísa Vilela, Genuíno, a gente falou sobre um vídeo do presidente Lula chamando o Bolsonaro de frouxo, né? E o Rodrigo levantou a discussão. Tem gente que diz que não tinha que comprar briga com o Bolsonaro agora, porque já está na briga com o Centrão. Ué, não é? Ou ao contrário, coisa, né? Assim, briga só com o Bolsonaro, não briga com o Centrão. Mas o Centrão brigou com, assim, bateu de frente. Nós temos que combater duas direitas. As duas direitas. As ao duas mesmo direitas. A direita fascista e a direita gourmet. tempo. A direita A gourmet. E o Lula fez isso hoje no A discurso. direita gourmet, Genuíno, é a que jantou ontem com o Hugo Mota. Ih. O Hugo Mota, que levou ele para aquele converscote em Guarujá e foi apresentado por um colega de vocês da TV aberta como a grande liderança emergente do país. Encheram a bola dele. E ele foi para Nova York, foi para o João Dória e achou que era a bola da vez. É isso. É isso. Vamos aproveitar e assistir a fala do presidente Lula e a gente volta A a gente falar volta sobre com o isso. Genuíno. Vamos lá. Nunca vou pedir para vocês fazerem um pix para mim. Nunca. Guarda o seu dinheiro para pagar para os seus funcionários. Eu não quero pix. E jamais vou pedir anistia antes de ser condenado. Quem é frouxo não deveria fazer bobagem. Quem não tem coragem não deveria fazer bobagem. Quem não mede o erro das consequências não deveria fazer bobagem. 5, né? Tá aí, então, a fala do presidente Lula. Acho que todo mundo quer ouvir a avaliação, né, do José Genuíno sobre essa estratégia política também, para cima do bolsonarismo, para cima do Centrão também. É uma inflexão à esquerda necessária para defender o governo Lula. Porque essa operação, que é um quê de Tabajara, é um quê de Lira, é um quê de Eduardo Cunha, é um quê de João Dória, é um quê do sistema financeiro, é um quê das bets e é um quê dos bilionários, que é o quê? Enfraquecer o governo para aplicar a fórmula desenhada pelo Banco Mundial. Qual é a fórmula? Contingenciar os gastos sociais, privatizar Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras e Correios, mexer no salário mínimo,
mexer no PPC, mexer no auxílio emergencial e criar um acordo nacional imposto pelos bilionários, os bancos e as bets. É uma operação que nega a política como negociação, a política não tem palavra, a política não tem ritual. Aquela política que a gente conheceu dos direitores lá do Congresso, isso acabou. Acabou, né? São os aventureiros do momento. Sim, Só pensam no imediato. sim. E eu acho que o Lula está certo e o PT está certo. Aliás, a experiência mostra que com essa turma, ou a gente luta, enfrenta, não basta só dialogar. A gente tem que dialogar e negociar, mas tem que haver polarização, tem que haver enfrentamento, e eu acho que está faltando ao presidente Lula duas coisas. Eu aproveito e sugiro. Primeiro, convocar uma cadeia de rádio e televisão e abrir o jogo com a população. A Heloísa Vilela fala muito sobre isso aqui. Segundo, o PT e os partidos de esquerda voltarem a ocupar as ruas e denunciar. E terceiro, mais uma sugestão, ao taxar os ricos, dizer para onde vai esse dinheiro. Nós queremos melhorar a saúde, a educação, o emprego, o salário, a cultura, o entretenimento. Para mostrar que o que eles querem é penalizar o povo. E eles falam em ajuste fiscal, déficit zero. Isso é um escândalo num país como o nosso. Portanto, eu acho que essa pauta da tributação justa é uma pauta que interessa à esquerda. Porque quando a gente olha os números, Rodrigo, a gente vê o seguinte... Os bilionários do mundo, 1%, numa década acumularam 34 trilhões, que é 185 trilhões de reais. Isso daria para combater a fome no mundo mais de 20 vezes. Essa concentração de renda não tem limite. Ou nós enfrentamos isso, junto com a questão climática, com a questão da democracia, com a questão da luta política pela paz, pela autodeterminação dos povos, ou então o futuro da humanidade vai estar entregue na mão de aventureiros. São os aventureiros, encheram a bola do Hugo Mota, criaram a imagem dele, nós tivemos ilusão em apoiá-lo sem exigir exigências. Não se pode apoiar um candidato a presidente da Câmara, eu aprendi isso lá, pô. Eu era minoria. Apoiamos você, mas cadê os compromissos? Assina o papel aqui. Tinha que cobrar isso dele. Tinha gente de direita melhor do que esse Hugo Mota, que tem palavra, tem história, você pode cobrar. E nós... elogiamos, e ele deu o bote. De uma maneira muito baixa, até baixa, né? Uma coisa muito... Foi quebrar acordo. Sem ritual. Fez, porque a direita sempre teve ritual. O Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, dizia para nós, olha, eu vou passar o rolo compressor, avisava 24 horas antes, se prepare, e a gente se preparava. Então ele não, ele faz o que quiser. São os senhores do momento e se encantam com essa mídia comercial aberta, que são os gedeões do simulacro. Eles criam um simulacro, arranjam os professores de economia para dar parecer sobre o mercado, o mau humor do mercado, ajuste das contas. O mercado tem mau humor. É mal-estar. Mal-estar do mercado. E aí eles vão passando a faca nos interesses da população. Nós temos que provocar a indignação. E você a acha indignação, a lucidez e a coragem. Diante da barbárie, nós temos que ter três coisas. Indignação, coragem e lucidez para fazer esse enfrentamento. Agora, o governo Lula foi armado politicamente, né? Foi organizado politicamente, esse Lula 3, para a conciliação, né? União e reconstrução, era até o lema de abertura. Você acha que há condições políticas para fazer esse enfrentamento no nível em que você está propondo, Genuíno? Eu estou propondo acrescentar uma palavra. União, reconstrução e transformação. O país tem que ser transformado. A questão da reforma agrária, a questão da economia solidária, a questão do emprego, a qualidade do emprego, a questão da saúde e da educação, a questão do salário mínimo, tem que ter transformação. Porque se a gente não transforma, como é que nós vamos atender a pauta do povo? E o lema do Lula na campanha era união, reconstrução e transformação. A palavra transformação foi retirada. Nós temos que recolocá-la. E isso aí é uma postura democrática. Rodrigo, eu trabalhei muito no Congresso. Esse problema de decreto legislativo, eu hoje olhei a Constituição. Você pode aprovar um decreto legislativo quando o presidente exorbita no ato de editar o decreto legislativo. Não houve exorbitância, e eles criaram, e ainda faz uma ameaça. Ó, nós podemos baixar mais. Eles querem duas coisas. Ou encurralar o Lula, ou então preparar a candidatura diante do caos da crise do país, que é o sonho deles, é produzir o governador de São Paulo como a extrema-direita sem a marca do
inelegível. É isso que eles querem. Então tem uma estratégia por trás disso aí, que é cantada em prosa e verso nessa reunião de empresários, nesses lugares todos. E eu acho que o PT tem que se dar conta que temos que ir para a luta. Eu acho que nós temos que voltar às ruas, voltar ao diálogo, fazer um bloco à esquerda. Nós temos que ter combatividade no Congresso. O que me angustia é que eu vejo as coisas acontecerem ali e não há uma pronta resposta. Eu aprendi isso com 6 deputados, quando eu era da bancada do PT, com 5, depois com 16, depois com 32. Tem que encostar, assim não dá. Uma vez nós fizemos uma obstrução na Câmara com apito. Os caras queriam desrespeitar as regras, nós compramos 50 apitos de jogador de futebol, de juiz, e abria a sessão, a gente apitava, não tinha como ter sessão. Nós temos que criar a indignação cívica, a indignação diante dessa calamidade, porque se a gente normaliza a barbárie, aí a gente vai se diminuindo. Elô? É a ira santa, né, Genuíno? A ira santa tem que ser reativada de quem é, né, essa ira santa. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Eu acho que assim, o Rodrigo tem razão, esse governo foi... Está me ouvindo? Agora voltou, pera um pouquinho, Ele tá que me ouvindo, o Genuíno não estava ouvindo. Você ouve agora? Você está me ouvindo, Genuíno? Estou ouvindo você. Não, A Heloísa não está ouvindo. A gente vai solucionar essa questão técnica, provavelmente aqui talvez o ponto do José Genuíno esteja desconectado, mas a gente vai resolver aqui. Acho que a gente pode passar a fala para Elô na sequência. O Chico Sá pode fazer uma pergunta enquanto a gente soluciona? Pode ser? Pode ser, vai lá. Vamos nessa. Ô, Genuíno, você está colocando as diferenças, né, do seu tempo no Congresso para hoje. Hoje é um escândalo, orçamento secreto, emenda impositiva, o governo enche de ministérios para uma oposição que não dá nada em troca. O que você acha de modelo para o Lula? Ele já subiu o tom, já falou alto, mas como governar a partir de agora? A partir dessa rebelião da Faria Lima, junto com o Hugo Mota, com o João Dória, qual seria a cartilha para governar? A cartilha é a governabilidade tensionada. Como é que faz a tensionada? Primeiro tem um bloco de pronta resposta dentro do parlamento, combativo. Não pode acontecer o que aconteceu com a Haddad e com a Marina sem uma resposta pronta. Sim, concordo. 2, fazer o diálogo com a sociedade usando cadeia de rádio e televisão e o PT mobilizar os movimentos para ocupar as ruas. 4, dizer qual é o nosso projeto, qual é a nossa plataforma e deixar claro que essa plataforma é fundamental a gente continuar. O Lula, nesse 1 ano e meio, ele tem que fazer uma inflexão à esquerda. E essa inflexão é fundamental para a gente ganhar a eleição em 2026. Se a gente continuar nesse pântano, não dá. Por exemplo, os partidos que têm cargo no ministério, no mínimo, o governo devia dizer, olha, ministro, você está no governo, você tem que ir lá para dentro do Congresso para defender o governo. Você é ministro e nem vai lá, no mínimo esses ministros têm que estar lá para pedir voto. Olha, não dá. Porque, de uma certa maneira, eles estão desacreditando o governo. E eu acho que nós temos que fazer isso aí. A mesma coisa, nós não podemos passar a mão na cabeça do Galípolo. O Galípolo é um menino de ouro, mas virou bezerro de ouro para o sistema financeiro. Meteu 15% lá na nossa 15%. Cara. O Brasil vai pagar de juros da dívida 1 trilhão em 2026. Isso não dá. Essa história da meta da inflação tem que ser analisada melhor. Essa questão de limite da investimento em gasto público tem que ser analisado. Porque o nosso problema sério é o seguinte: no modelo neoliberal, em que o lucro é a lei maior, nós temos que se contrapor ele com as necessidades do povo. Então, quais são as necessidades do povo? Educação, salário, saúde, segurança, política de entretenimento, política para essa classe média assalariada que está aí sem rumo. Então, nós temos que ser mais ousado, nós temos que fazer a polarização. O PT criou a ideia que não polariza, mas eles estão polarizando. Isso, exatamente. Eles é que estão polarizando. O cara faz um acordo domingo à noite e na terça-feira rompe, quem é que está polarizando? Claro. Eles usam a não pode polarizar para que a gente baixe a cabeça. E na política não dá para ficar baixando a cabeça, porque a classe dominante brasileira, ela tem uma característica, ela quer tudo. Você baixar a cabeça, aí que eles vão. Aí eles vão com tudo, porque eles não aprenderam a ceder. Eles querem tudo. É mais ou menos, e quando eles querem fazer alguma coisa, eles vão fazer uma reforma para que nada aconteça. Então esse é o problema que nós estamos enfrentando.
Vamos tentar agora ouvir a Elô Vilela. Elô, vamos lá, querida. Vamos tentar mais uma vez. Vamos fazer esse Genuíno, teste. você está me ouvindo agora? Estou ouvindo, sim. Agora Ótimo. sim. Heloísa, grande Que Heloísa. maravilha. Parabéns Agora pela sua sim. roupa. Não, primeiro... Roupa vermelha, eu sou do Obrigada. vermelho. Eu queria primeiro concordar com você. Acho que o presidente Lula devia usar muito mais a cadeia de rádio e televisão que ele tem a seu dispor e que é uma ferramenta legítima que ele deveria usar para explicar as coisas, porque ele é o melhor explicador da República. O povo entende muito bem quando ele bota os pingos nos is. Agora, eu queria saber se você está vendo um vento aí de ânimo, de mudança da semana passada para essa. Porque o que aconteceu, né? Eu acho que o próprio Hugo Mota se convenceu de que ele estava com tudo e não estava prós. E ele ia conseguir fazer essa traição e essa ruptura com o governo sem pagar preço nenhum por isso. E em menos de uma semana completa, já ficou claro que isso vai sair muito caro para ele. Um deputado do PT me disse hoje, você sabe qual é o problema dele? É que ele vive só no meio dos empresários, do agro, que ficam repetindo, tem que reduzir, tem que cortar a despesa do governo, e ele vai acreditando nessas coisas todas e se esquece que ele tem que fazer política também. E que política se faz com a opinião do povo brasileiro. Ele deixou o povo brasileiro de fora da equação, mas eu acho que isso também aconteceu no primeiro ano e meio do governo Lula. Também deixou o povo fora dessa discussão e fez os acordos que deu para fazer ali naquele Congresso do jeito que estava e garantiu mudanças importantes, né? Conseguiu passar algumas coisas importantes. Só que chegou num ponto agora que não tem mais conversa com o Congresso. Por Então, causa acho da que tá na hora crise de do modelo politizar neoliberal, mesmo. Heloísa. A crise do modelo neoliberal é profunda. A crise de acumulação, a crise da especulação, a crise do rentismo, a crise das big techs, a crise das bets, essa crise do setor mais monopolista da economia brasileira e mundial está chegando num ponto de bater no teto. E aí eles querem tudo. O Antônio Cândido uma vez falou para mim que o Lula tinha feito uma revolução pacífica ao botar o povo no orçamento. Aí ele disse, mas Genuíno, vocês esqueceram duas coisas. Primeiro, não basta só a barriga, tem que ter a consciência do povo de quem está conquistando. Segundo, vocês podem fazer aliança com a classe dominante, mas não tem ilusão nela. É isso. A ilusão na classe dominante é uma erva danina. E a erva danina, a gente tem que aprender com ela. Agora, a sala de aula tem que ter alunos que queiram aprender. Eu acho que os ministros do governo, os militantes do PT, têm que aprender que sem luta, sem enfrentamento democrático, sem polarização, eles vão tirar o couro do povo. O que está em jogo não é só o PT. Está em jogo o país, está em jogo o povo, está em jogo Lula e está em jogo o PT. Não dá para a gente aceitar isso de maneira pacífica. Nós temos que aprender a lutar. E eu acho que o PT nasceu contra essa ordem e ele está diante de uma encruzilhada. Ou vamos para a luta consciente, ousada, ou então nós vamos ser desmoralizados. É isso que eles querem, porque a classe dominante tem uma lei. Ou você se enquadra ou você morre. Nós nem queremos morrer, nem queremos nos enquadrar. É o fio da navalha que a gente tem que caminhar. Agora, a Genuína, 2026, Lula é o candidato, vai ser candidato mesmo, porque me parece que a operação, a Heloísa disse aí, o Hugo Mota estava crente que ia fazer tudo o que fez e que não ia pagar nenhum preço. O Ciro Nogueira chegou a dizer, por aí, em off, mas depois a gente soube, que o objetivo era colocar o Lula de joelhos com aquela operação da semana passada e talvez forçar o Lula a nem ser candidato em 2026. Deu ruim para eles, o Lula é o candidato e ele tem força para uma candidatura de enfrentamento, não uma candidatura de conciliação. Olha, quem tem 30% do eleitorado, que o PT tem, que o Lula tem uma base real para dar o passo. Segundo, tem que azeitar bem a plataforma dos direitos do povo. 3, tem que fazer aliança sem ilusão. Vamos fazer aliança priorizando a esquerda e a centro-esquerda. Depois, vamos fazer aliança com os setores democráticos de centro, não com essa ilusão que foi feita. Nós apoiamos o líder presidente da Câmara sem cobrar nada. Nós apoiamos esse Hugo Mota sem cobrar nada. Não dá. Nós temos que dizer, nossas exigências são essas. E eu acho que o PT tem que ter mais autonomia na relação com o governo para fazer essa movimentação. Eu acho que nós podemos ganhar a eleição e dar continuidade ao projeto. Agora, temos que tensionar
politicamente para dialogar com o povo. Porque a pior coisa que pode acontecer com o PT, Rodrigo, é o povo nos identificar com o status quo, se desencantar com o PT, aí vem essa direita canalha, safada, E leva, né? e leva o povo para a ilusão, com base no ódio, no caos, no individualismo e no medo. É o Milley. É o pior dos mundos. Aconteceu com Milley, Trump nos Estados Unidos e por aí afora. Aliás, eu queria aproveitar e perguntar, já que a gente está falando disso, sobre essa manifestação no último final de semana, que foi ali um fiasco para o bolsonarismo. Só que saiu uma apuração na Folha de São Paulo, uma reportagem de que está um clima de caça às bruxas agora, que eles estão tentando achar quem foi o culpado ou quem foram os culpados, porque não chamou a centro-direita como deveria ter feito, enfim, teve um monte de político importante que não foi. Então dá para, talvez, o governo Lula se aproveitar de alguma maneira desse... Dá para dizer que é um enfraquecimento do bolsonarismo? Nem sei. Olha, com o julgamento do Bolsonaro, com os fatos que vão vir a público, vai haver um negócio de salve quem puder. Esse salve quem puder vai enfraquecer. Por isso que o Tarcísio já quer se diferenciar. Mas ele é a fina flor do que há de mais direitoso. Ele é o pinochetaço no Brasil. Ele quer falar do caos, da crise fiscal, para poder aplicar o programa neoliberal com radicalidade. É isso que ele quer. Por isso que ele tem um apoio do mercado financeiro, da imprensa monopolista, que são os gedeões do simulacro, os professores que estão de plantão para dar entrevista para a mídia aberta, e o humor do mercado ser colocado como uma grande questão. O mercado não tem CPF nem RG, mas tem humor. Tem mal-estar, tem que tomar em Tem conta. mal-estar. Então, eu acho que nós não podemos E tem ter os ilusão. algoritmos das mídias sociais também, que a gente não pode se esquecer, né? Os Algoritmo algoritmos tem das tudo. mídias Por sociais. isso que a gente tem que fazer, lutar nas redes sociais, lutar nas ruas, lutar nas rodas de conversa, lutar nas comunidades, lutar nos territórios. Nós temos que sair da acomodação, Heloísa, que essa institucionalidade oligárquica contaminou parcelas importantes do PT. Não dá. O PT O é senhor não acha contra que a agora ordem. vai? O senhor está sentindo aí que agora vai? Eu estou sentindo um clima novo. Eu faço muita reunião no PT, eu faço muito debate, eu estou sentindo que há um clima novo. O pessoal, opa, o que está acontecendo? Nós temos que reagir, não dá para aceitar. Baixar a cabeça é o fim do mundo. E eu acho que o próprio Lula tem sensibilidade suficiente para dizer, não dá. Porque o que está em jogo aí é o país. É a história dele, é a biografia de quem luta. Olha bem, e a tragédia da esquerda se acomodar é grande. Olha o que aconteceu com o PC italiano, que hoje a esquerda é irrelevante. Porque foi se adaptando, não sobrou nada. Então o PT tem que olhar isso com muito cuidado para construir esse processo. Eu estou fazendo essa luta, sem cargo e não quero, sem mandato e não quero. E o meu limite para dar entrevista é vocês aqui do ICL. Ô, Genuíno, Rua, você acha que está num clima bom? Porque o pessoal convocou, o pessoal aí, MST, Sem Tetos, várias entidades, sindicatos, manifestação para quinta-feira agora. Dia 10 de julho. É isso. Quinta-feira, 6 da tarde na Paulista. Nós temos que articular. A rua não vem por milagre nem com cogumelo após a chuva. É isso que eu quero discutir. Você tem que construir uma mobilização para ocupar as ruas. Como é que você faz isso? Articular, fazer reunião, estabelecer a pauta, preparar direitinho para poder construir uma retomada das ruas. Nós temos que retomar as ruas. Isso é uma marcha não é uma marcha de 100 metros. É uma corrida mais longa, porque o processo de degradação social atinge corações e mentes. Porque nós temos um desafio. Nós temos que libertar os corações e mentes que foram aprisionados por uma ideologia do lucro, do empreendedorismo, do medo, do ódio. Isso está contaminando. Então nós temos que fazer um trabalho muito didático, pedagógico, de estar nas ruas, de estar com o povo. É o que eu tento fazer sem querer disputar mais eleição. É uma pena que eu não quero disputar, porque está em plena forma. Está preparado. O homem está bem. Gente, eu vou aproveitar o ensejo para me despedir da nossa querida Heloísa Vilela. Elô, querida, um beijão para você. Sempre bom ter você aqui com a gente. Ainda mais hoje, né? Que a discussão hoje foi boa. Foi ótima. Foi muito boa, foi muito boa. Vamos embora para a luta. Obrigada, Genuíno. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, querida. A gente aqui também queria trazer uma reportagem, na verdade uma notícia muito importante para a gente aqui no ICL, né? De que a Fundação Internacional de Mulheres na Mídia anunciou hoje
quem ganhou a 36ª edição do Prêmio Coragem no Jornalismo, que homenageia mulheres, né? E que são mulheres que, sob coação, reportaram a verdade. Pela primeira vez na história, uma brasileira está ganhando. Foi a Juliana Dalpiva, aqui do ICL Notícias, a nossa Ju, que está recebendo essa premiação. Então, motivo de muito orgulho aqui para a gente, né? Esse prêmio está destacando que a Juliana foi processada, foi assediada, foi ameaçada porque revelou corrupção, abuso nos direitos humanos, enfim, no que eles chamam de corredores do poder do Brasil. Nossa, sofreu diabos aí com o bolsonarismo. Quer dizer, entre outras coisas, contou a história da família Jair Bolsonaro, né? Mostrou como é que eles construíram a fortuna e o poder deles. Né? Exato, é da Juliana a matéria sobre as rachadinhas, né? O livro também, claro. O livro, mas também aquela sobre o dinheiro vivo da família Bolsonaro, né? De como a família Bolsonaro fazia. Parabéns para a Juliana, que contou uma parte dessa história e ajudou a gente a desvendar, mas como diz o Genuíno, a gente tem que enfrentar as duas direitas, né, Juliano? As duas direitas, porque elas se unem na hora de defender os seus interesses. Quando entra em jogo o sistema financeiro, privatização, austeridade fiscal, monopólio, eles se unem em nome da causa do mercado. É a ditadura do mercado e do capital versus as necessidades do povo. Nós temos que dizer quais são as necessidades do povo e como queremos melhorar a vida do povo. Perfeito. É isso. Foi didático aqui, foi muito didática a fala do... Eu acho que foi muito didático e traz um resumo aqui do que a gente está vivendo politicamente nesse momento, né? Bom, gente, é um privilégio ter o José Genuíno. Muito obrigada por estar com a gente nesse momento tão importante, né? Talvez uma virada. Eu sou encantado com a política me faz bem, a política me alegra. Dá para perceber. Me encanta. E esse encantamento é porque eu confio nesse país, no povo, nas minhas ideias, nas causas. Isso. Eu sou um rebelião renitente, eu sou um subversivo renitente contra essa ordem justa que está aí. Muito bom. Muito bom. Você está sendo ouvido lá pertinho da sua terra, em Quixeramobim, viu? Porque tem uma rádio de Quixadá que está nos retransmitindo agora. É verdade. A Rádio São João. Bem lembrado. Então pode mandar um beijo para Quixeramobim que será ouvido. Muito obrigado. Viva Quixeramobim. Valeu. A terra do Antônio Conselheiro, né? Exatamente. Sabe isso. Ou seja, né? Que importante, gente, essa discussão. Acho que a gente falar sobre... Caiu aqui coisa. Tá tudo bem, tá tudo bem, certo. já estamos encerrando. Daqui a pouco a gente pega. Não se preocupa com isso. Mas a gente encerra nesse clima também, que eu acho que é muito importante, né? A gente retomar, enfim, poder sonhar, energia. Poder ter isso, poder E uma ter coisa energia, espontânea, tranquila, sem formalismo. É isso. Porque esses formalismos é tudo para enganar. É verdade. Nós temos que ser sinceros, espontâneo, para o povo conhecer como é que a gente é. É isso aí. E nessa mesa redonda a gente, né, tem discussões assim. Chico Sá, Rodrigo Viana, José Genuíno. Vamos nessa, então? Vamos. A gente está chegando aqui ao nosso final de ICL Notícias, segunda edição. Na sequência, a gente vai ter o Precisamos Conversar. Tem muitas discussões importantes também, que a Juliana Baroni vai comandar. E muito boa noite para vocês. Um prazer enorme estar nessa mesa. Boa noite. Obrigado. Até amanhã. Valeu. Fala, turma. É o seguinte, quer mais uma chance para assistir a nossa aula que fez o maior sucesso de educação financeira? Teve gente que perdeu por diversos motivos, né? Até por ter esquecido, simplesmente, e está querendo assistir. Então a gente vai liberar um link aqui para você poder assistir a aula e aproveitar tudo que ela trouxe de bom para as pessoas que estavam lá. Realmente, é uma hora para mudar completamente a sua visão sobre o mundo das finanças e dos investimentos. E no final da aula também uma chance de você se juntar a mais de 70 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que todos os dias acompanham os mercados e tem toda essa nossa ajuda, esse nosso suporte para reequilibrar a sua vida financeira, tá bom? Boa aula para vocês! Você sabe qual é a diferença entre informação e conhecimento? Uma informação é um fato dado sobre algo ou alguém. O conhecimento é a capacidade de interpretar e analisar criticamente uma informação. Todas as manhãs, o Desperta ICL analisa os principais fatos do Brasil e do mundo para que você comece o dia muito bem informado e cheio de conhecimento para entender o que está por trás das notícias. Não perca! Desperta ICL todos os dias de segunda a sexta às 7 horas da manhã. Comigo, Fábio Panunzio. Eu espero você.